Bom dia, pessoal. Não sei a hora que tu está me assistindo, mas nesse momento são no computador 4:06 e no meu relógio 4:04. Meu relógio tem que estar vai trabalhando direitinho. Mas assim eu estou até eu estava um pouco pensativo, o que eu vou trazer, qual a mensagem. Mas aí agora olhando, hoje em dia o pessoal se diverte, né? Porque tem um programinha ali de edição, tem um gravadorzinho, um programa para gravar áudio, e aí eles pegam, eles meio que, vamos dizer, é, descobrem aí, né? Como é que o pessoal diz, pescam, ou descobrem na internet alguns vídeos interessantes, né? E por fim eles editam e botam um áudio e fica divertido, né, pessoal? Fica divertido. Não, a palavra que eu queria dizer é garimpam, né? Na internet tem muito vídeo que o pessoal garimpa e aí joga um áudio em cima e fica muito bom. E tem um detalhe, né, pessoal, que não sei se vocês se dão conta, que o custo é praticamente zero, né? É o tempo ali da pessoa fazer e, enfim, né, fazer a dublagem, como o pessoal fala, né, faz, e tá pronto. E aí publicam, e até a publicação também. Então, para aqueles que são severos contra a internet, né, olha, hoje em dia, né, e surgem pessoas assim talentosas, né, eles fazem áudios inteligentes e agradáveis de ver, né? Mas, enfim, né, pessoal? Nós temos recursos, essa é a verdade, né? Embora nós sabemos o tempo, né, que a gente está vivendo, um tempo difícil, né? A gente sabe que logo adiante ali muita coisa talvez não. Eu sou evangélico e eu não posso mentir, né? Nós estamos vivendo os últimos tempos. Liberdade, né? Porque a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo ele opera na liberdade, né? Aí quando vem opressão, a tirania, de repente algum governo autoritário, né, que o pessoal, né, não está muito se dando conta, mas que vai vir, e aí como é que fica o Espírito Santo? Não vai poder, sei lá, vai ficar limitado, vai ser escorraçado, como eu já falei, né? O Espírito Santo é sensível. Se a pessoa rejeita, ele se afasta, né? Mas o tema da nossa live de hoje é justamente isso aí, um tema complexo, sim. Eu me dou conta, é complexo. A gente sabe aí que está já surgindo um movimento, né, dos políticos, né, das pessoas, a corrida política, no caso, para governar a prefeitura de São Paulo, já me misturei um pouco, não é de Porto Alegre, de São Paulo. E existe o governador do estado, que hoje atualmente é o Tarcísio, né? E temos uma situação, digamos, muito complicada em São Paulo, né? Nós temos praticamente uma área lá na cidade que é caótica, né? Caótica. E a gente como igreja, né? Nós temos que tentar ajudar, né? Tentar ajudar. Porque nós sabemos que o governador, o prefeito, a prefeita, no caso, né? Ela será eleita, né, essa pessoa foi eleita também, no caso, para administrar. E quando a pessoa ela é chamada para administrar, ela vai se deparar com muitas situações. Vai se deparar com a situação verba,
vai se deparar com a situação, a logística, como fazer, né? Como implantar um projeto de governo, buscar aliados, né? É bem complexo, bem complexo. Então nós não pensamos assim que vamos, né, espiritualizar tudo, né? Ou fazer com que o prefeito, ou a prefeita, o governador se torne um crente, no caso, né? Um evangélico, assim. Não é esse o propósito. A questão assim, ó, é buscar subsídios no meio, né, evangélico. Isso que eu penso, né? No caso, a gente servir assim como inspirador, talvez, ou como aliado, parceiro, né? Eu acho que é por aí. Porque tem outros que dizem não, que vamos dizer, esses que praticam rituais e coisa nada, eles pensam que também são úteis. Entendeu? Então o macumbeiro de repente pode dizer assim, não, eu posso ajudar a prefeita, mas sei lá, né? A Bíblia diz bem claro, né, que um reino dividido não subsiste. Então a Cracolândia, o que é a Cracolândia? É um reino do mal. Aí o macumbeiro vai ajudar? Não vai ajudar, porque faz parte do mesmo grupo, não é? Lamentavelmente a gente tem que tocar nesse tema, não, sabe? Não podemos dizer assim, lamentavelmente não, beneficamente, porque se nós estamos falando a palavra de Deus, não podemos pensar que estamos, né? Lamentavelmente quando acontece um acidente, um fracasso aí, né? Mas nesse caso é beneficamente. Nós temos que dizer, olha, o reino do mal e o reino do bem. Quando falaram para Jesus assim, puxa vida, ele tem demônio, né? Ele é expulso por Beelzebub, e Jesus diz, com um reino dividido, como é que vai sobreviver? Vai, né? Se manter? Não pode. Ou é uma coisa ou é outra, certo? Bom, pessoal, e aí eu não vou entrar em detalhes como idolatria, como, né, paganismo, como essas religiões que não têm efeito nenhum, né? Estou falando a palavra de Deus, o homem de Deus, estou falando nas promessas de Deus, né? Que se cumpre, né? Porque eu já vi coisa, manifestação do reino das trevas, já vi. Uma época eu estava lá no Porto Veracruz, lá na beiradinha do Rio Uruguai, 1.500 metros, está na Argentina, só atravessar o rio. E lá veio uma vez um médium, né? Um médico, vamos tentar explicar. Ele fazia curas. E ele usava um poder meio, né? Não falava de Deus nem de Jesus, ele tinha lá um guia espiritual, não sei da onde, quem era, não sei. E via gente da Argentina aos montes, né? Não tanto quanto no outro lugar onde ele já estava, porque ele se mudou para esse lugar e a promessa era que a cidade ia crescer, que ia se transformar com o doutor, com o médium lá, né? E veio muita gente lá. Eu vi uma menina, ela, aqui o ouvido dela, assim, ó, ela é uma menina, lógico, a proporção menor, né, no carão aqui. O ouvido dela aqui encostava aqui no peito. A coluna dela fazia assim uma curva, assim, tu via os detalhes das vértebras, sabe? Aqui assim. E aí a gente se depara com situações difíceis, né? E vinham lá se curar, se tratar vamos dizer, com o guru, sei lá o que, as forças que ele usava. Teve uma mulher que disse assim, me deu um testemunho, porque eu comprei umas camas lá pensando em faturar algum dinheiro, sabe? Surgiu assim, uma hora para outra, o pessoal, vamos, né? Cada um querendo tirar né? Mas enfim, eu acabei me embuchando com umas camas. Depois eu tive que distribuir, vender, dei algumas, 40 bilhões, tá? E veio uma senhora e casualmente eu
eu aluguei só para ela uma noite, ela se hospedar lá na minha casa, e ela sentou bem na minha frente, assim, porque tinha beliche na frente e aqui, dos dois lados, eu sentado aqui, ela ali, ela me contou que o médico, ela tinha um problema que ela tinha quebrado a perna e não tinha soldado bem, tava um problema lá na perna dela. E disse que o médico, o tal do médico, ele fazia assim em cima da perna dela, como se estivesse torcendo assim. E disse que os ossos dela, da perna, estralavam. Ela sentiu. Nós sabemos que existe, claro, existe manifestação de poder. Mas, né? Até que ponto funciona, não sei. Aquela pessoa que alugou a casa dela para o médium se hospedar, logo depois faleceu. Um outro que foi um dos que mais ganhou dinheiro hospedando, né? Depois que o médium saiu, se separaram, se dividiram, enfim, ele soldando com o filho, os dois morreram, deu um choque lá, foram eletrocutados. Então não foi tão bênção não como o pessoal pensava, né? Ele tinha assim uns cartazes com a figura dele, o rosto dele, né? E aí alguns comércios botaram, tá? Botaram ali a foto do cara e tudo. Aí chegaram lá na minha lojinha, uma das menores que tinha lá no comércio. Vamos botar aí o pôster do santo, do homem de Deus, que de Deus nada. Não, aqui não. Não aceitei. Não aceitei. E olha só, para vocês verem como Deus já tinha me revelado. Quando surgiu a ideia de trazer essa pessoa ali para o porto, ali, aquele povoadinho, né? Cara, era estratégico, do lado da Argentina. Os argentinos vêm em volta, sabe? Ganhar dinheiro também, né? Era uma equipe toda que veio junto, né? Deus me mostrou em sonho o seguinte: eu estava num lugar e aí eu senti perigo, senti como se perigo, sabe? E alguém me deu não faca, um punhal. E eu lembro bem que o punhal, o cabo dele era bem redondinho assim, sabe? Eu peguei aquele punhal e eu saí correndo, assim, tinha um terreno que eu tinha que atravessar e tinha uma cerca e lá adiante tinha, né? E eu saí correndo e eu pensava assim, pelo menos eu tô armado, mas eu correndo, eu não sabia o que estava atrás de mim. Eu disse, vai que alguém me dá um tiro pelas costas. Eu estava um pouco vulnerável, assim. Mas só que eu corri com aquele punhal e cheguei no outro lado do terreno, pulei a cerca e escapei, vamos dizer, né? Então isso Deus me mostrou. Era perigo, não era fácil. Mas por fim, né, saíram. O que eu quero dizer com isso, né, pessoal? Porque tem os dois lados aí, né, querendo influenciar, né, querendo atrair interesse. Nós fazemos o bem também, mas não é. Não é. Às vezes a cura é por alguns dias, algum tempo. A pessoa pode ser curada até do corpo, mas espiritualmente ela não está bem, talvez piore até, né? Porque a cura verdadeira, legítima, vem de Deus, né? Então, né, a questão sobre administrar uma cidade como São Paulo, isso aí envolve muita coisa, né? Muita coisa. Precisamos, sabe, unir forças. Porque o coitado do prefeito, do governador, não vai conseguir muita coisa sozinho. Ele pode ter bom interesse, ele pode ser uma pessoa do bem e tudo mais, mas sozinho, né? Então precisa haver, assim, uma contribuição de vários setores. Então o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, a questão do crack em São Paulo. Agora, há poucos dias surgiu aí um problema, saquearam lá um comércio. De repente, é um fato isolado, mas de repente começa a surgir mais casos desse tipo.
E aí o que acontece? Regiões ali, né, aonde opera aquelas forças espiritual, eu nem vou dizer os dependentes químicos, as forças espiritual, acabam se desvalorizando o comércio mesmo, o valor venal dos imóveis, etc, etc, etc. Né? Aí quando vê, começa as pessoas a sair, abandonar casas. Pessoal, eu sugiro, né, no meu entendimento, uma casa abandonada é refúgio de moradores de rua, é uma porta aberta para a decadência moral. Nem vou dizer droga, para a decadência moral. Tudo que é coisa assim que abandonada atrai coisa ruim. Eu sei que em São Paulo tem muitos imóveis abandonados, as autoridades têm que administrar essa questão com muito cuidado. Tem que trazer vidas, tem que trazer pessoas, ocupar espaço, limpar, transformar aquela realidade, né? Nós temos que, sabe, não é uma casa abandonada que passa meses, passa anos. Aquilo ali é uma fortaleza de Satanás. Sabia? Eu morei lá no Uruguai, pessoal, lá existe muito disso. Assim, eu não quero, de repente, ter lugares diferentes, ter lugares mais prósperos, mas aonde eu vivia, ali em Ribeira, tinha assim, comércios meio quase abandonados. A calçada não reforma, tal coisa não reforma, sabe? Nós sabemos, eu até o prefeito do lá de Ribeira me acompanha no Facebook, eu vejo as obras, eu vejo tanta coisa que ele faz, a cidade está crescendo, mas existem resistências, ou seja, né, tem uma área espiritual aí que precisa ser transformada. Por exemplo, talvez a prefeitura não cobra algum tipo de taxa, manutenção, etc. O pessoal fica assim, a calçada aí faz 10 anos que está ali as lajotas soltas, e ninguém arrumou. E começa a fazer buraco e ninguém arruma. Entendeu? E aí quando vê a casa, o prédio, começa o reboco cair, ninguém arruma. E quando vê a casa está quase abandonada. Né? Porque, pessoal, tu manter um patrimônio é quase diariamente. Arruma tal coisa, contrata o pedreiro para fazer tal coisa, sabe? E no mundo espiritual, se a pessoa não está ligada, ela nem percebe. Quando vê, vai decaindo, a moral das pessoas vai assim, cara. Né? Eu cheguei na frente de um comércio lá no Uruguai e tinha uma mulher, eu acho que tinha uma criança, ela estava segurando uma criança. E daí o comércio era. O nome do comércio era algo relacionado à parte espiritual, né? Deixa eu me lembrar, Deus não me envergonhe, vamos ver. Era relacionado a coisa espiritual. E aí eu peguei aquela palavra e perguntei para a mulher, você sabe o que é isso? E ela, não sei, em Uruguai, né? Dei a explicação pela palavra, o que significava, né? Ele tinha a ver com Maria, a mãe de Deus, né? A mãe de Jesus, né? Então era uma palavra relacionada a Maria. E daí a pessoa nem se deu conta, deu a explicação biblicamente do nome. Agora não me veio claro, né? E ela ficou assim meio, ela não sabe. Tem muita gente assim que está, sabe, não tem conhecimento nenhum da palavra, não sabe nada. Nós temos que transmitir conhecimento, né? A palavra agora, né? Ali na Brasil,
No fim do Brasil, quase nos trilhos de trem. Para quem é uruguaio, né? E ela ali, Ribeira. Tem ali, bem na esquina, tem um comércio. Né? Agora me escapou. Se eu lembrar, eu toco de novo no assunto. Mas assim, olha pessoal, se a pessoa vai se acostumando, vai se acostumando. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. De repente a pessoa, aqui a lixeira do prédio, eu não moro num prédio alto aí, como tem em São Paulo, né? Prédiozinho modesto, 4 andares, meu pai lutou muito para construir, acabou terminando, estamos aí. Mas tem uma lixeira bem aqui no canto aqui, né? E quando vê, o pessoal vai botando um saco plástico, vai botando e acumula. Aí quando vê surge uma pessoa e vem de noite, a gente não sabe nem a hora, eles rasgam o saco e às vezes botam no chão assim um saco com resto de comida, sabe? E justamente para quando de repente algum animal vir ali e esparramar, a gente sente que existem pessoas interessadas em sujar, né? Que estão aí, que não tem nada a ver com o lugar e tudo, mas eles têm um prazer assim de esparramar lixo. E eu teve um tempo atrás que estava pior, inclusive, né? Mas a gente, às vezes, quando é demais, a gente chama ali, vai no supermercado aqui quase na frente, compra um sacão ali e bota. A gente causa um transtorno. Mas se eu não faço isso, na próxima vez, próxima semana, próximo mês, quando vê, é lixo esparramado por todo lado. Então, pessoal, se a gente não está ligado espiritualmente, a gente nem dá conta. Mas é uma batalha espiritual. Tu manter um lugar limpo, tu manter um lugar em ordem, tu, por exemplo, exercer autoridade no ambiente, num território, tu tem que ter poder, tu tem que ter capacidade, tu tem que ter discernimento espiritual também, né? O cara que é tolo e ignorante espiritualmente falando, ele não percebe nada disso. Para mudar, por exemplo, claro que a situação lá naquela situação da Cracolândia é uma situação enorme, muito mais complexa do que tu manter só a limpeza aqui de um pequeno espaço, né? Lá é um lugar quase um bairro inteiro, não sei, tamanho, uma quadra, um quarteirão, não sei, infestado de pessoas ali que estão, sabe, sem rumo, sem direção. Quando a pessoa perde a fé, na verdade, os demônios vão bem ocupar espaço. Aquelas pessoas que estão na Cracolândia, elas estão dominadas por forças espirituais. Aí eu fico pensando assim, mas aí o governador, o prefeito vão liberar verba para fazer tal coisa, distribuir isso, aquilo. Ou de repente um albergue para dar banho, vai ajudar. Mas passa um dia, eles já voltam para a rua, sujo. Aquela história de querer lavar o porco, sabe? O porco, ele tem a natureza de se sujar. Evidentemente que agora aqui a criação dos porcos ela já é muito planejada, não tem resíduo, não tem sujeira, né? Mas antigamente era assim, era ali tudo na mistura, na sujeira, né? Anos atrás, né? Então eu quero assim que o Espírito Santo me use, me dirige, trazer algum tipo de conhecimento, de orientação da parte de Deus para esses líderes políticos, né? Essa tarde, agora que passou, o dia que passou, eu desci aqui, tem uma praça aqui pertinho, né? Tem um Código da Xuxa e tal, né? Tudo bem, né? Foi uma artista aí que se destacou na cidade, o Brasil todo conhece. Aí eu desci, tem uma praça muito bonita na frente, foi reformada, foi remodelada,
E aí eu desci ali, aí quando ele estava passando um conhecido meu. Mas eu não dei muita bola, sabe? Porque eu já tenho uma certa experiência já com ele. Cruzei meio sem. Fiz de conta quase que nem vi. E aí lá depois adiante ele levantou o braço. Eu, claro, retribuí, né? Tá, tudo bem. É um cara aí que perambula pelas ruas, entendeu? Às vezes mente para desviar um dinheirinho para comprar droga. Aí eu sentei na praça ali, né? E aí ele veio atrás e veio conversar comigo. Aí eu já várias vezes, por exemplo, emprestei dinheiro para ele. Ele vinha com um argumento, assim, teoricamente bom, né? Mas era mentira. Pegava uns troquinhos, dizia que ia se internar para se tratar né, numa comunidade religiosa aí, terapêutica. E não era nada do que ele falava. Aí umas 2, 3 vezes eu emprestei dinheiro, até que eu vi que eu estava fazendo papel de bobo, né? E ele subia aqui no prédio, sentava, os moradores se assustavam, cara estranho aí, mal vestido, de qualquer jeito, né? Aí até eu veio que eu acalmei, não, isso aqui é um vestido meu, assim, pá. Aí por fim ele dizia assim, não, eu quero comer, compra alguma coisa ali no mercado para mim, compra um salame, compra um refrigerante, compra um pão, não sei o quê. Ele mesmo pedia. Umas 2 ou 3 vezes eu fiz. Comprava, botava num saco e dava escondido para ele. Aí hoje, agora, ontem no caso, ele disse assim, não, eu falei, pô, mas eu dei uma explicação pela palavra, tem que seguir a Deus, tem que se converter de verdade, tem que se ter a Cristo, tu tem que levar a sério, porque ele já viu muito, mas as comunidades terapêuticas têm alguns padres que ajudam. Não vou dizer que não faz bem, eu acho até que ajuda, mas ainda não é exatamente o que eu penso que deva ser, né? Porque a comunidade terapêutica, ela tem que ser dependente de Deus em tudo. O povo ali, os internos têm que orar até para pedir comida. Eles têm que exercitar a fé, Deus tem que tratar como se fosse a olaria de Deus, né, que Jeremias fala. Deus levou Jeremias para ver o oleiro trabalhando, né? Então tem que ser a olaria de Deus. A pessoa tem experiência verdadeira com Deus, e tem algumas comunidades que trabalham dessa forma, né? Não são assim ajudadas muito pelo governo, não. Uma certa ajudinha, tudo bem, isso é bem-vindo. Mas quando se facilita demais, aí vira internato, aí vira um albergue, entendeu? Aí, no meu entender, não funciona. O que funciona é aquele trabalho sofrido, quando tem homens de Deus envolvidos, que lutam, que perseveram, que oram, né? Quando tem disciplina, quando tem, né? Quando o Espírito Santo está no negócio. E eu, assim, pela minha fé, eu não vou dizer que, pela minha fé, eu penso que pode haver aí em São Paulo comunidades, talvez várias, né, que o governo meio que facilite, entende? Vamos dizer assim, uma escola lá meio abandonada, o inútil, quer dizer, que está aparentemente parada, que não está sendo utilizada, né? Não vou dizer inútil, né? Uma escola, um prédio, uma peça, vamos dizer um pequeno, sei lá, uma infraestrutura básica que de repente pode ser útil para uma comunidade terapêutica, né? Até, digamos, vamos imaginar assim, uma chacrinha, por que não, né? Que tem algumas edificações, entregar para um servo de Deus, para uma família, algumas pessoas comprometidas realmente com a palavra,
Aí não é aqueles que querem verba, que querem dinheiro, que querem muita coisa, não. Mas eu vejo assim como dá uma certa ajudinha, entende? E Deus vai se encarregar. A alimentação, né? Ajuda e tudo mais, isso aí Deus se encarrega, né? Não facilitar demais, entende o sentido? Então, aí recolher essas pessoas, tratar espiritualmente, porque aquele que está andando ali na Cracolândia, ele não tem força para vencer aquilo ali, não tem. E de repente tu botar um esguicho lá todo dia, vai lavar e atropelar eles de um lado para outro, isso não vai mudar nada. Se não atacar o problema, né? Vamos dizer, um câncer, tem que ter um tratamento. Como é que nós vamos fazer? Assim. O médico, como é que ele vai tratar um câncer ali, depende de avançado, ou inicialmente ali, né? Que está no processo ainda, né? Tem que ter estratégia, tem que ter planejamento. E aí envolve pessoas que eu vejo assim que seria uma alternativa ótima, trazer pessoas de Deus, homens de Deus, para trabalhar, né? Porque a carga espiritual é grande, pessoal. Não pensa. Uma cidade como São Paulo, os satanás, os demônios vão atacar o líder, né? O líder precisa de cobertura espiritual, vai ter que ter gente que ore, né? Depende do prefeito, o prefeito vai ter que ter gente que dê cobertura, que dê apoio. Nós somos frágeis, né? Eu só com as minhas lives eu já tenho peso, eu tenho que orar muitas vezes, eu tenho que passar algum tempo com Deus. A gente sabe, não é assim tão fácil, há desgaste, a gente tem que se alimentar bem. Até eu vi uma imagem da Tabata Amaral aí, que ela está se propondo a se candidatar a companheira prefeita de São Paulo, parece que já está tudo definido. Eu achei ele meio magrinha, eu mandei uma mensagenzinha para ela. Se alimentar, proteína animal, não é brincadeira, pessoal. A carga espiritual, isso aí absorve energia, a pessoa cansa, a pessoa definha até, né? Então a alimentação tem que ser muito levada a sério, né? Certo? Bom, pessoal, eu às vezes fico em dúvida, tomo chimarrão, tomo tererê. Às vezes o chimarrão é bom, mas às vezes a gente sente sede, né? Então, tomar, sei lá, eu acho que eu vou pegar uma água gelada. Então eu acho assim, a vitória de São Paulo, da cidade de São Paulo principalmente, não é a questão da verba, não é a questão do dinheiro, pessoal, não é. Tem muita gente que tem essa visão, eu com dinheiro faço tudo, eu mudo essa cidade. Não é. Num dia aparentemente tu faz e está tão bonito, no outro dia tu acorda, está tudo pichado, já tem lixo, já amontoaram coisa. Entendeu? Essa história assim né, a gente fantasiar não existe. É batalha espiritual, vai ter que ter gente que se coloca na brecha para mudar uma situação dessa. São fortalezas espirituais, vou dizer bem claramente, fortalezas espirituais. Não é de um dia para o outro que vai vencer, tem que ser batalhado. Às vezes a batalha é contra um tipo de espírito, passou, venceu, aí surge outro, né? O macumbeiro não pode ajudar porque ele está escravizado, ele não tem liberdade, ele já está sob o jugo de Satanás, dos demônios. Não, esse não pode ajudar, sabe? Esses que, teoricamente, né?
Agora o servo de Deus, que a vida limpa, né? Espiritualmente preparado, vamos dizer, sem medo do capeta, né? Porque tem homem de Deus que diz assim, não, mas eu não vou me meter porque é muito perigoso, sabe? Ele não pode mesmo. Agora tem homens de Deus que está assim, ele está limpo, tá lúcido, tá tudo clarinho. Ele sabe que ele vai ter que enfrentar uma força lá, ele sabe. Mas ele está preparado, ele tem armas espirituais, ele tem uma vida no altar, ele tem uma vida, digamos, bem certinha na parte, né? Casamento, família. O cara depende que ser servo de Deus, quer pregar, mas ele está divorciado, ele não depende nem a questão do divórcio, não vou tocar nesse tema, mas a vida dele toda embrulhada. Ele vive com uma mulher, não tem aliança no dedo, não tem, sabe? É gambiarra por todo lado. Não. A coisa de Deus, o servo de Deus, ele tem que estar, sabe? O escudo dele tem que ser bom. Aí surge lá um cara e diz, mas tu tá assim, ele pergunta, o escudo, não é assim, é assim. E ele já explica e já derruba o argumento do capeta, né? O homem de Deus, ele não tem, sabe, o que vai assustar ele? A Bíblia diz que mesmo que se nós morrer, o capeta não faz nada em nós, né? Tem uma promessa, até Deus promete, né? Diz assim, não tenha medo do mundo, né? Nem mesmo a morte. O homem de Deus, ele está firmado, não se abala. Então Deus, sabe, o líder, talvez os líderes que vão assumir, o que já está trabalhando, tem que se associar a pessoas assim, firmes, né? Aí o que acontece? Eles vão aos pouquinhos, né? Vão assim, contornando, cercando essas forças, e quando vence. Quando vê, sabe, uma hora para outra, de repente, bom, mas o que houve? A Cracolândia não existe mais, se dispersaram tudo. Lógico, Deus deu vitória. Agora, enquanto está lá o capeta lá, né, invisível, evidentemente, é um espírito, e ele lá, ó, vai lá, faz o cara fazer isso, faz o cara, né? São seres espirituais que estão ali agindo. Se não forem vencidos, a Bíblia diz bem claro, tem que ser vencidos. Porque no mundo espiritual não tem essa assim de mais ou menos. Ou venceu ou não venceu. Né? Se de repente o homem de Deus, o servo de Deus, o grupo, né, muitas pessoas unidas num propósito, eles derrubam essa força, eles vencem. Aí pronto, aí tem mais que sair mesmo. Entendeu? Não precisa de polícia, não precisa de quartel nas ruas, nada. Porque se respeita muito no mundo espiritual, a autoridade espiritual se respeita. Né? O diabo não vai obedecer um cara que é mais fraco que ele, que não venceu ele legitimamente, não vai. Agora, à medida que nós vamos arrancando e destruindo aos poucos essa força, quando vê, nós derrotamos. Né? Derrotamos. Olha os Estados Unidos agora, não tem lá. Los Angeles agora é prostituição, as mulheres na rua, tudo bem não. Teoricamente estão lá, né? Mas elas estão no processo espiritual, elas estão cumprindo um papel. A sociedade já estava decadente mesmo, se fazia tanta mutreta, tanto pecado por baixo do pano. Agora Deus mostrou assim claramente: vocês querem viver assim, né? Liberdade sexual, então tá aí, ó. Olha aí, ó. Pode escolher as garotas aí, ó. Pode ficar à vontade. Isso aí é para mostrar. A Bíblia diz assim que tudo que está oculto um dia vai vir à tona, não adianta. E outra coisa maior ainda que eu quero dizer: nós estamos nos últimos dias, não sei quanto tempo nós temos como igreja e tudo, e Deus está permitindo para as pessoas despertar.
São Paulo tem que despertar. Não é problema econômico, não é. É problema espiritual. O povo tem que se unir. Aquele jovem, por exemplo, tem que deixar de viver no mundo da lua aí, né? Iludido, a jovem também. Nós temos que, né, assentar o nosso alicerce aonde? Na rocha. A Bíblia diz, vem o tempo, vem o vendaval, vem a chuva, vem o tsunami. E se não está sobre a rocha, vai varrer, vai levar embora. Agora está acontecendo em muitos lugares no Brasil, tá. Agora eu peguei um vídeo aí, rachaduras e construção meio querendo cair, casas caindo inclusive, coisa que não havia no Brasil. Diz que depois da chuva aconteceu e está acontecendo isso. Já pensou? Gramado também tem algo parecido. Uma cidade aí da Serra que nunca teve problema nenhum. Chegou a cair lá, eu acho que algumas pousadas estavam condenadas. A verdade é a seguinte, pessoal, a verdade nua e crua, tá? Que se a pessoa se afasta de Deus e não dá crédito à palavra e não tem uma vida comunhão com Deus, evidentemente que Deus é sábio, Deus é tolerante, não é de uma hora para outra que a pessoa vai aprender tudo, né? Mas tem aquelas pessoas que não interessa, não quero saber, tá bom assim, deixa eu fumar meu cigarrinho, meu fim de semana eu quero beber, eu bebo, ninguém tem nada a ver com isso. Tem tanta mulher aí, eu posso aproveitar. O inimigo, né? Ele oferece vantagens, teoricamente, né? E está aí. Então, o que acontece? Quando o pecado ele começa, sabe, se expandir e as pessoas se afastarem de Deus, aí surge isso aí. É permissão de Deus, né? Esse cenário caótico aí é tudo pecado que gera, né? Me diz uma coisa, lá na Cracolândia, o pessoal tudo lá, né, desanimado, aquela coisa assim, fracassado espiritualmente, vamos dizer. E não só espiritualmente, fracassado em todo sentido, né? Materialmente, saúde, espiritual, tudo. Daí surge uma pessoa, um homem de Deus, né? Eu estou fazendo uma comparação. Um servo de Deus chega lá e as pessoas olham assim, ele tem uma aparência de firmeza, de saudável, ele irradia assim algo bom, ele transmite coisas boas a pessoa. Tu acha que as pessoas não percebem? Mesmo o cara lá no crack, lá, drogado, ele olha, ele percebe. Ele percebe que a diferença que esse cara tem. Algo diferente, é bom, alguma. A pessoa, um servo de Deus, ou vários, eles irradiam fé, coragem, esperança. Aí muitos, talvez algum diz assim, não, tu aceita uma oração, ou um conselho, uma palavra, né? De repente a pessoa, não, tá. Ele quer, porque ele percebeu que é algo bom. Agora vai surgir aquele que vai dizer, não, esse cara não quero, mas lógico, é o espírito maligno que está na vida dele. Entendeu? Aquelas pessoas que se revoltam, se espantam, é demônio. Entendeu? O demônio ele foge da luz. Mas agora vamos supor, né? Vamos pensar, vamos hipotetizar. Não sei se existe essa palavra, mas eu inventei agora. Vamos hipotetizar. Vamos supor que lá na Cracolândia, né, tem lá uma esquina lá abandonada. Não paga imposto, não paga isso, não paga aquilo, ninguém vai à rua, ninguém pinta a parede, ninguém faz nada. Aí a prefeito, o governador lá emite uma nota, nós vamos
nós vamos reocupar os espaços vazios. Né? Aí fazem um estudo lá e descobre lá um irmãozinho, um evangélico lá, de homem de oração, família certinha, pá, os filhos legal. E ele tem um pequeno comérciozinho, né? E batalhando com dificuldade lá na periferia. Aí chega pro cara e faz uma proposta. Olha, nós vamos te dar 1 ano e meio aí de subsídio, tu não vai pagar nada, mas tu vai ter que cuidar do patrimônio, e assim, e mais não sei o que, nós vamos te dar uma verbinha aí para ajudar aí na pequena reforma que tu vai fazer, enfim, tá? Aí o cara, lógico que vai se interessar, né? Não, tá tranquilo, eu vou lá. Vamos fazer. Aí assina, aí o irmãozinho vem lá, se hospeda, ou tem lá um pequeno, uma peça, uns quartos no fundo, ele ocupa o espaço. Aí quando vê o comércio aí já não é aquela casa abandonada, aquela treva, aquele ambiente pesado, não. O irmãozinho vai começar a orar, ele vai sentir que existe coisa para fazer, o ambiente é pesado, ele vai de repente jejuar, aí quando vê os caras do trem começam a ver, como é aquela esquina, alguma coisa que está acontecendo. O que está acontecendo na cidade? E eles, quando vê, muitas vezes eles começam até alguns se interessar e sei lá, ir atrás, descobrir, tentar ver o que é. E quando vê, nós vamos ocupando espaço. O povo de Deus tem que ocupar esses espaços. E aí quando vê, sabe, o cara lá, o líder lá da distribuição lá do crack, que ganhava dinheiro e não sei mais o que, e o capeta dando umas mãozinhas por fora, lógico, né? Ele é como se fosse um soldado bom, né? Para o reino das trevas. Quando vê, o cara já se perturba. Mas o que está acontecendo? Não sei o que, eu que mando. E aí o cara E aí Deus permite uma batalha, quando vê o irmãozinho vence. E aí quando vê, nós vamos vencendo. Então a estratégia não é, né, de uma hora para outra. O que aconteceu com o Hitler? Ele concebeu a Blitzkrieg, né? É devastação, é bombardeio, é assim, aquela coisa de arrasar, né? Rapidinho, né? O plano dele parecia que era excelente, mas por fim não deu certo. Porque a batalha não é assim rápida, ela tem que ser lenta, gradual, e vão botando. E outra coisa, né? Se os nossos líderes, os nossos políticos aí, eu não vou dizer que tem que ser lá um nível espiritual enorme, não. Mas se ele se colocar nas mãos de Deus e orar e buscar com sinceridade, Deus começa a prover. O Espírito Santo começa a dar estratégia. O Espírito Santo começa a orientar. Claro. Quem mais tem interesse que a coisa evolui, que prospere, é Deus. Deus vai colocar as pessoas certas, Deus, entendeu? Então, eu acho que não é tão bicho de sete cabeças como pensam, não. É se posicionar, né? Buscar de Deus, né? Pedir a direção. Senhor, me dê pessoas confiáveis. Senhor, me dê uma estratégia boa. Senhor, que eu não venha botar dinheiro fora. E quando vê, Deus vai ajudar. Olha, pessoal, então eu não quero estender mais, porque eu sei que pode se tornar cansativo, né? E o alimento, olha aí o nosso irmãozinho da África, um pastorzão, vamos dizer, né? Essa história de pastorzinho, não. Mas é um pastor humilde, sim. Ele faz a obra lá na África. Bom, isso eu tenho no meu Instagram, vários, não muitos, uns 3, 4, né? Então é isso aí, né, pessoal? Né? Assista a live, quer dizer, você possivelmente já assistiu, né?
Mas eu vou dizer que tá aí, né? O meu material aí tá aí na minha página, no meu YouTube, no meu Instagram, e que sirva de bênção para muitas pessoas, né? Analisem, reflitam, né? A minha experiência possa ser útil para muitos, né? Eu sei que os desafios jovens, né? Como se diz assim, as clínicas de recuperação, se elas, né, realmente o Espírito Santo está ali, a pessoa se liberta e vence. E supera o crack, supera a maconha, supera o cigarro. Eu venci o cigarro, foi uma oração no cérebro de Deus. Sério. Então, a gente sabe que é assim. Fique na paz do Senhor, que Deus te ajude, te dê sabedoria, em nome de Jesus, amém. Valeu.